Olá, sejam bem-vindos ao Liderança Rosa, uma série de 4 programas onde você vai conhecer aqui na tela da Band histórias de mulheres líderes, empreendedoras que têm alguma relação com o câncer de mama. Esse mês de outubro, Outubro Rosa, que é tão importante para o diagnóstico desta doença. Comigo aqui hoje, Beatriz Amaral, médica pela URGS e também chefe do setor de diagnósticos da Radimagem. Além de Beatriz, também temos a Raquel e a Maria, que são estudantes de jornalismo aqui na PUC, porque o Liderança Rosa é uma parceria entre a Band e a Famecos, a Escola de Comunicação aqui da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Beatriz, muito bem-vinda ao nosso programa, é uma alegria muito grande te receber por aqui. Primeiro, eu queria começar te perguntando um pouquinho da tua história com a medicina. A gente sabe que é uma área da saúde que tem diversos campos e o diagnóstico por imagem é muito importante para salvar milhares de vidas. Então, eu queria começando entendendo um pouquinho da tua história com a medicina. Então, o prazer é meu de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. Então, eu estou formada faz 40 anos agora e me formei pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a minha atração por essa área de diagnóstico por imagem, especificamente diagnóstico por imagem da mulher, foi porque eu sempre quis trabalhar especificamente numa área que pudesse ajudar as mulheres com os cuidados da saúde e melhorar, então, a qualidade de vida e poder proporcionar, não é, uma situação mais igual entre mulheres e homens. Então, sempre sou uma feminista, isso eu consegui aliar as duas coisas. Na Radimagem, então, eu faço a coordenação da área de saúde da mulher, especificamente hoje eu faço diagnóstico precoce de câncer de mama. Nós estamos no Outubro Rosa, eu acho que é muito importante passar esse tipo de informação. E, através desses anos, uma das meninas perguntou por que especificamente essa área. A área de diagnóstico por imagem da mama tem muito a ver com o contato muito próximo com o paciente. Você sabe que diagnóstico por imagem, às vezes, eventualmente, o profissional nem conhece o paciente ou nem conta porque ele está na frente do monitor, fazendo interpretação de exame. Aqui é diferente, porque as mulheres voltam de rotina para fazer exatamente os exames de prevenção e diagnóstico precoce e procedimentos que a gente faz em relação ao diagnóstico também nos aproximam das pacientes. E, assim, essa interação com as pacientes, essa assistência é que me moveu para fazer essa área de diagnóstico, então, na mama e na saúde da mulher como um todo. Eu estava contando antes também que quando eu era menina, a minha mãe trabalhava em casa, eu tenho hoje 71 anos, então faz muito tempo, então eu me lembro aos 7 anos de pensar assim, eu quero essa vida familiar e eu quero também trabalhar. Como é que a gente entra, como é que a mulher entrava no mercado de trabalho naquela época? Na minha cabeça de criança eu digo, eu vou trabalhar com meu marido, pois acabou que foi justamente isso que aconteceu. Hoje é diferente, mas nós seguimos assim numa luta por equiparação de direitos iguais entre homens e mulheres, especificamente também, né, na área profissional, na área da saúde. Hoje, nas faculdades de medicina, diferente de muitos anos atrás, 50% são homens, 50% são mulheres, não é? Então, está equiparado. Mas nas posições de poder, a maioria seguem sendo homens. Eu sou membro da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, nós somos pouquíssimas mulheres e a imensa maioria é homem. Então, eu estou aqui como feminista, estou aqui como médica para ajudar aos ouvintes a estabelecer quais são os parâmetros que podem ajudar as mulheres a fazer um diagnóstico precoce e que proporciona a cura do câncer de mama. E como que foi essa sua experiência de ser mulher e estar entrando nesse mundo da medicina? Pois então, já nessa época, porque antes de fazer medicina, eu fiz farmácia e bioquímica, eu queria fazer pesquisa. Aí o que aconteceu? Eu conheci o meu marido, que era médico, e fazia radiologia. Aí acabei casando, acabei fazendo outro vestibular, eu fiz vestibular de medicina, eu estava grávida, eu tive meus 3 filhos na faculdade. Aí acabei trabalhando junto com meu marido na Radimagem, que é essa empresa que foi fundada por ele. Ele faleceu, infelizmente, há 6 anos atrás, eu assumi a empresa. A empresa, há 2 anos atrás, foi vendida, mas continua com um sócio majoritário médico e nós continuamos assim num processo de expansão. Eu acho que a Radimagem tem mais de 40 anos e serão mais 40 anos e eu continuo trabalhando muito lá dentro
e meio que me sentindo dona ainda. Assim eu posso fazer um bom trabalho. E nesse assunto de assumir, então, a presidente da Rádio de Imagem e lidar com essa responsabilidade, qual foi o teu principal desafio? Então, porque na época que eu fazia só a parte assistencial, meu marido fazia a parte administrativa. E quando ele ficou doente por 3 anos, eu assumi a empresa, aí foi um desafio e tanto. E em seguida veio a pandemia, né? Nós tivemos esses 2 anos de pandemia, e eu fico muito contente que nós conseguimos dar um direcionamento para a empresa muito fundamentado nos princípios que regiam assim, a radioimagem em si, que é a qualidade de exames, a atenção ao paciente, sabe, os cuidados que a gente tem e segue tendo com aparelhagem e tudo, e com isso me facilitou atravessar uma pandemia, ter assumido uma empresa e chegar lá do outro lado com uma empresa que ainda tinha valor de mercado e que foi vendida de uma forma que eu fico muito contente também, que é um grupo de médicos de Passo Fundo e de Caxias, tem um sócio majoritário com quem eu me dou muito bem. É uma história de sucesso, eu diria. Que bom. E Beatriz, vamos falar um pouquinho de diagnóstico. Acho que nesse Outubro Rosa, e o mês de outubro é um mês muito importante para que as mulheres, de fato, voltem aí as atenções justamente para essa prevenção ao câncer de mama, que é uma doença que, infelizmente, mata mulheres, né, ao redor do mundo. E acho que essa prevenção, quanto mais cedo feita, ela é mais efetiva, ela é mais importante. Então, nesse mês de outubro, pensando no mês de outubro aí de 2024, o que tu diria que é mais importante a gente voltar a atenção nesse momento? A partir de que idade as mulheres podem buscar os exames de imagem? Eu acho que nós temos que fazer uma história um pouquinho antes, né? Então, todo esse movimento de Outubro Rosa foi o que direcionou esses outros meses, que tem o novembro, que é azul por causa do câncer de próstata. Então, esse foi um movimento pioneiro das mulheres, né? Que se fizeram ouvir de forma muito expressiva e construíram políticas públicas para o diagnóstico precoce, propiciaram dinheiro para pesquisas, né? Informaram as mulheres o que era necessário fazer. Então, é um trabalho que vem há muitos anos e é muitíssimo importante, não é? Então, dentro disso, as mulheres têm 3 ferramentas hoje que elas dispõem para fazer o diagnóstico de câncer de mama, né? Você sabe que o câncer de mama é o câncer mais comum entre as mulheres, depois do câncer de mama de pele, não melanoma, né? Então, só que não são todas as mulheres que têm câncer de mama. Então, de cada 8 mulheres que vivem até os 80, uma tem câncer de mama. A gente vê um medo expressivo nas mulheres a respeito de câncer de mama, talvez porque a mama tenha várias conotações, tem implicações, assim. Talvez quando a mama começa a desenvolver na menina, que a gente diferencia o Joãozinho da Mariazinha, né? Tem toda essa importância na sexualidade da mulher, na imagem corporal dela, na satisfação sexual. Então, assim, o fato de ter uma doença na mama e ter que, como antigamente, assim, uma mutilação que era feita há anos atrás, onde se tiravam todas as mamas, as mulheres ficaram mutiladas, não é assim mais. Não é a doença, não é a maioria das mulheres que vai ter câncer de mama, é uma minoria. Então, a gente tem que lidar com isso também para tirar o medo excessivo das mulheres de irem fazer os exames ou procurarem os seus ginecologistas se notarem alguma coisa diferente. E mais, quando a gente diagnostica precocemente o câncer de mama, a gente tem a possibilidade de cura em mais de 90% dos casos, né? E os tratamentos, não é, são menos invasivos, né? Muitas vezes não há necessidade de quimioterapia. Mas, então, voltando ao início da pergunta, câncer de mama, a principal fator de risco para câncer de mama é a idade. Quanto mais idade a mulher tem, mais chance ela tem de ter câncer de mama. Existem cânceres hereditários de mama dentro de uma família? Existem. São uma percentagem pequena dos cânceres de mama, entre 10%. Né? Então, a maioria são cânceres ocasionais. O que nós temos? A gente tem trabalhos que mostraram o exame de rastreamento para câncer de mama. O único que mostrou redução de mortalidade é a mamografia. O exame radiológico é o principal exame para diagnóstico e o único de rastreamento de câncer de mama. Hoje a gente tem uma evolução técnica do exame radiológico da mamografia, que é a tomossíntese. Porque tu imaginas assim, ó,
A mama, quando tu faz uma mamografia, a mama é uma estrutura em 3 dimensões. Quando tu faz uma mamografia, tu vês no monitor ou no filme em 2 dimensões. Então, todo o tecido fica sobreposto, tá? Isso, às vezes, pode esconder um nódulo. É por isso que, às vezes, a pessoa tem um nódulo palpável, faz uma mamografia e não enxerga. E aí, a ecografia funciona como um exame adjuvante importante. E pode simular nódulos onde eles não existem. Então, hoje, existe então, uma evolução técnica que faz corte seriado, chama tomossíntese, uma mamografia em 3 dimensões. Faz algumas tomadas inclinadas e reconstrói a mama de modo que o radiologista, em vez de só ver a estrutura planar, vê fatia por fatia da mama, milímetro por milímetro, e assim pode ver nódulos que de outra forma ficariam obscurecidos, e pode também desfazer aqueles que pareciam um nódulo, mas não era. Então, assim, exame radiológico é o principal exame. A gente tem estudos que mostram redução de mortalidade de câncer de mama fazendo a mamografia em mulheres anualmente a partir dos 40 anos de idade, tá? Então, é por isso que as políticas públicas em geral dizem que a mulher, a partir dos 40 anos, deve fazer mamografia uma vez por ano. Aqui no Brasil, o SUS começa a fazer a partir dos 50 a cada 2 anos. No entanto, entre 40 e 50, o número ou a incidência de cânceres de mama nas mulheres entre 40 e 50 anos é a mesma entre 50 e 60. Então, pode ser um problema, assim, onde é que nós vamos direcionar os recursos. Mas o ideal, né, é começar a fazer mamografia anualmente a partir dos 40 anos de idade. E pensar, não é, que quando a gente propõe um exame de rastreamento, porque tu imagina, Maria Fernanda, fazer mamografia de rastreamento é para todas as mulheres, né? Isso, infelizmente, não acontece assim no SUS, a gente não tem um rastreamento desta forma. Mas a gente vai examinar principalmente mulheres que não têm e nem nunca vão ter a doença. Então, tu tem que ter, claro, o benefício. Aqui, no caso da mamografia, a gente tem, que é a redução de mortalidade, porque um exame também tem, assim, eventualmente, falsos positivos, né? E investigar e não era nada. Então, assim, tem um risco de fazer o exame além do custo, a ansiedade que pode trazer, um exame falso positivo, mas a gente sabe que tem um benefício. Aqueles cânceres iniciais que a gente detecta, a gente salva a vida das mulheres. Por mais que essa ansiedade exista, é mais importante prevenir, de fato, fazer o exame do que ceder a essa, talvez, pressão interna. Eu acho que é um tabu também muito grande, né, para muitas mulheres, quando chegam aí nessa faixa etária dos 40 anos, de pensar, olha, chegou minha vez, eu realmente preciso me cuidar e fazer a mamografia aí num período anual, né, como tu disse, que é o adequado. E talvez gere um certo medo de encontrar alguma coisa, mas esse medo não pode ser maior do que investigar de fato e buscar se de fato tem alguma doença e poder tratar e aí salvar uma vida. Mas especificamente porque se a gente tem assim o privilégio, digamos assim, de diagnosticar um câncer de mama inicial, a gente tem a possibilidade de cura, né? De um tratamento menos invasivo. Então, é importante que a mamografia seja aliada também a uma outra ferramenta, que é o exame de palpação das mamas, que todas as mulheres devem fazer a partir dos 20, 25 anos, uma vez por mês também, de preferência depois da menstruação, onde a mama está então mais fácil de ser palpada. O médico também deve examinar uma vez por ano, e nós temos exames, que nós podemos falar depois, que são adjuvantes à mamografia, que de novo é o principal exame. Falando então do diagnóstico, tu falou um pouco sobre a evolução, né, que teve na tecnologia e como isso nos ajuda. Mas quando se tem o diagnóstico, é câncer de mama, quais são as principais dificuldades que seguem do tratamento? Bem, eu acho que nós vamos começar um pouquinho antes, não é? Então, eu falei a respeito da mamografia, falei a respeito da ecografia, que é um exame adjuvante. Hoje a gente tem também a ressonância mamária, que tem indicação de exame de rastreamento naquelas mulheres que têm BRCA1, BRCA2 positivo, são aquelas que têm uma herança familiar, que eu digo que cerca de 10%, essas se beneficiam de fazer também a ressonância mamária a partir de uma determinada idade. Nós dissemos que a partir dos 40. No entanto, se eu tiver um familiar, uma mãe, uma irmã, que teve um câncer de mama antes dos 50, eu tenho indicação de começar 10 anos antes. Por exemplo, eu tive uma irmã que teve câncer de mama aos 45. Eu tenho indicação de começar aos 35. Né? E se, eventualmente, a mamografia mostra algum nódulo, a ecografia mamária nos ajuda a dizer
dizer se esse nódulo é mais ou menos suspeito, né? Ela não é um exame de rastreamento, não seria um exame para fazer em todas as mulheres. Aquele, em geral, a gente adiciona a mamografia sempre à ecografia, né? Mas é importante, principalmente quando a mamografia mostra algum achado, a gente tem alguma dúvida, tá? E também se a mamografia é normal e tem alguma coisa palpável na mama, porque como a mama é mais densa e como a mamografia é biplanar, às vezes o nódulo pode ficar obscurecido, a gente tem que esclarecer isso. Então, existem vários nódulos que são benignos na mama, tá? Então, tem cisto, tem fibroadenomas, que são nódulos benignos. O que é benigno não se transforma em câncer. Os cistos, principalmente, são comuns nas mulheres, vão se manifestar como um nódulo. Mas se, no exame de imagem, na mamografia ou na ecografia, nós nos defrontarmos com um achado suspeito, né? Não é certeza que aquilo é um câncer de mama. A gente tem que propiciar, então, uma biópsia. As biópsias são feitas na mama sob orientação da ecografia, ou da mamografia, ou da ressonância mamária, seja o método de orientação onde foi encontrado o achado suspeito. E é um procedimento simples de fazer, a mama é um apêndice da pele, então fazer uma anestesia local e colocar uma agulha, a gente faz um piquezinho pequenininho e tira um pedacinho de tecido, e com isso a gente tem certeza se é benigno ou se é maligno. E isso é muito importante. Antigamente, as mulheres iam para uma sala de cirurgia fazer biópsia de alguma coisa que tinha suspeita, não sabiam se iam tirar toda a mama, se iam acordar e fez uma cirurgia, ou se ia ficar sem a mama, porque a gente não tinha o diagnóstico antes do tratamento. Então, isso é um avanço muito grande que ajudou muito a gente poder saber o que a paciente tem, se realmente é um câncer. Hoje, além de saber o tipo de câncer, a gente tem imunistoquímica que mostra as características desse câncer, saber como é que nós vamos tratar melhor, se a gente começa primeiro por cirurgia, se vai fazer uma quimioterapia antes de operar, né? Quais são as chances, qual é o tipo de tratamento mais adequado, isso tudo antes até de fazer a cirurgia. E uma técnica que a gente implantou aqui no Rio Grande do Sul, que é a técnica do linfonodo sentinela, permitiu também às mulheres com câncer inicial de mama, que antigamente qualquer câncer, pequeno ou grande, que se fazia? Se esvaziava toda a axila. E as mulheres ficavam com edema no braço, com efeitos colaterais muito importantes dessa cirurgia. Hoje a gente tem como, através de um método com um traçador radioativo, achar o primeiro gânglio que drena a área da mama. E se ele está negativo, o linfonodo sentinela, não tem que tirar os outros gânglios. Então, isso tudo nos ajudou a propiciar para as mulheres um melhor tipo de tratamento, né? Beatriz Amaral, aqui no Liderança Rosa. Aqui tem muito papo para rolar ainda, mas a gente vai para um rápido intervalo e na volta aqui tem mais Liderança Rosa. Estamos de volta com Liderança Rosa, uma série de programas aqui na tela da Band para falar sobre líderes, mulheres líderes que têm alguma relação com câncer de mama. Hoje, entrevistando Beatriz Amaral, que é médica pela URGS. E já vamos voltar com uma pergunta da Maria, que é estudante aqui da PUC de Jornalismo. Bom, Beatriz, você falou um pouquinho sobre a evolução, né, do diagnóstico. Eu gostaria de te perguntar se as mulheres elas estão procurando mais por esses diagnósticos. Se você tem uma comparação desses anos de carreira, você percebe que teve um aumento ou como que está essa procura das mulheres pelo diagnóstico? Não, eu acho que sim, eu acho que toda informação, como esse programa que vocês estão fazendo aqui, é importantíssima. Na Rádio Imagem, por 30 anos, nós tivemos um programa chamado Mulher e Saúde, onde a gente fazia palestras nas quais a gente informava as mulheres a respeito de cuidados com a saúde. E por que especificamente as mulheres? Não é só para elas cuidarem dela, porque as mulheres são cuidadoras. E ter as mulheres como multiplicadoras dessa informação, não é? Então, as mulheres são, em geral, quem fazem visitas frequentes ao ginecologista no início da vida sexual, porque buscam anticoncepção, mais adiante porque vão engravidar, mais adiante com os filhos, tem essa familiaridade com
o meio médico leva os filhos, né, no pediatra, vacino, está mudando agora. Os meus filhos são muito mais participativos nesse sentido, mas as mulheres têm essa coisa de cuidado, de estabelecer o cardápio da família, sabe, de serem exemplos, sabe? Então, para nós era muito importante que a gente pudesse passar informações gerais a respeito de saúde, para que isso se disseminasse através das mulheres na comunidade. E com isso também mostrar também a importância de fortalecer a autoestima dessas mulheres, saber o que elas precisam fazer para cuidarem de si mesmas e poderem cuidar melhor dos outros. Então, em relação a exames de rastreamento, acho que as mulheres, como eu disse, já iam aos ginecologistas, porque tem o histórico mesmo, moças, de fazerem o Papa Nicolau para prevenção de câncer de colo uterino e, como eu disse, anticoncepção. Então, elas têm essa familiaridade. E hoje tem a familiaridade com os exames de imagem também e realmente nos cuidados da mama, seja através do autoexame mensal, seja o exame, então, que o médico vai fazer lá das mamas uma vez por ano, e depois dos 40 anos, a mamografia uma vez por ano. Eventualmente, pode ser que alguma coisa apareça, por exemplo, de palpável numa mulher com menos de 30 anos, aí o primeiro exame é a ultrassonografia. Depois dos 30, o primeiro exame já é a mamografia. O problema que a gente tem aqui a respeito do diagnóstico precoce é o acesso à mamografia. Então, uma coisa é nós falarmos daquele grupo de mulheres que tem um convênio, um plano de saúde, e as mulheres que são tratadas e que consultam no SUS. Então, ainda o estadiamento do câncer de mama nessas pacientes do SUS são cânceres avançados de mama, né? A gente, eu acho que não investe tanto como política pública na importância da mamografia como o diagnóstico que vai, assim, salvar vidas, né? E vai proporcionar, né, uma economia também, porque os tratamentos serão mais baratos do que tu investir em mulheres com câncer avançado de mama, tu não vai mudar a história dessa doença, né? A mulher vai acabar falecendo. Então, nós estamos deixando de usar melhor a ferramenta no Sistema Único de Saúde, né? E as mulheres, eu acho que hoje estão bem conscientes a respeito dos cuidados com a mama. E como tu, mulher, se sente com essa preocupação? Porque eu imagino que também possa ser uma preocupação para ti de ter a doença. Como é que isso é para ti sendo médica, mas também sendo mulher? Isso. Então, eu não sou uma pessoa muito ansiosa, apesar de ver tantos casos de câncer de mama, porque muitas vezes as mulheres assim se pensam assim, eu imagino, que são como duas mamas ambulantes. A única coisa que pode acontecer comigo é em relação às minhas mamas. Não, tem várias outras coisas que a gente precisa cuidar em relação à saúde, que diz respeito a manter o peso, a fazer exercício físico, outras doenças que a gente tem que prevenir, medir pressão arterial. Então, assim, não é só a mama, não é? Então, a preocupação existe, mas, de novo, de cada 8 mulheres que vivem até os 80 anos, uma vai ter câncer de mama. As 7 outras não vão ter. Então, eu me conto entre essas 7 outras. Mas faço meus exames uma vez por ano. Bem, aqui não é casa de ferreiros, peso de pau. Faço bonitinho uma vez por ano a mamografia e nunca fiz a ecografia mamária, porque não há necessidade, mas se precisar usar algum exame adjuvante, usarei. E, na verdade, eu vou dizer uma coisa para vocês, apesar de estar nesse ambiente de diagnóstico de câncer de mama e ver e tratar das pacientes, eu não tenho medo de ter um câncer de mama, porque nessa altura da vida também, se eu diagnosticar, será cedo, eu vou tratar e vou ficar curada. E essa é a mensagem que eu gostaria de passar para todas as mulheres. Beatriz, o nome desse programa é Liderança Rosa. A gente vai entrevistar líderes, mulheres que fazem a diferença nesse sentido, né? Fazem diferença no mundo em relação ao câncer de mama. Tu, como uma mulher médica, líder e líder de uma central aí de diagnósticos por imagens, como tu entende que é importante ter mulheres em papéis de liderança, principalmente no teu caso, na saúde? Claro, é que nem eu disse para vocês, mulheres hoje eu acho que são até maioria dentro da faculdade de medicina, mas nós continuamos precisando de lideranças em situações de poder, assim, de tomada de decisão, onde ainda a maioria são homens. Então, acho que nós temos que continuar com esse viés feminista, né, nos fazer presente e de uma forma proativa, né, mostrar que as mulheres estão aí e exigir que elas sejam
dentro desses grupos que decidem não só políticas públicas a respeito de saúde, mas em geral. Nós estamos agora em época, outubro também nós vamos ter as eleições, né? Nós precisamos mais de representantes dentro do governo do Brasil também, né? Com certeza, e acho que é importante a gente também falar um pouquinho sobre o Outubro Rosa, que é um mês que a gente já comentou também, que deu aí depois o nome a vários outros meses, como Novembro Azul e outros meses de prevenção, mas não é só no mês de outubro que essa prevenção deve ser feita. Claro, é um mês de alerta, é um mês onde a gente volta as atenções para o câncer de mama, mas essa prevenção deve acontecer o ano inteiro, né? Não concordo, mas eu acho que as mulheres entendem isso. Entendem, de repente elas ficam ligadas pelo Outubro Rosa, de que é necessário fazer os exames. Então, se esqueceu, se era no mês passado, esqueceu, vai fazer, mas isso vai acontecer todos os anos. E lá na Rádio Imagem, por exemplo, a gente tem o costume de chamar as pacientes. Fez um ano que a paciente fez mamografia, ou vai fazer um ano, a gente chama, está na hora de fazer a sua mamografia anual, né? Eu acho que isso aí é um bom lembrete também, assim como o dentista fala, olha, está na hora de fazer a revisão dentária, lá na Rádio Imagem a gente também avisa quando faz um ano do último exame para as nossas pacientes. Beatriz, obrigada pela presença. Para ti que é mulher e assiste esse programa, que fique também como um lembrete de que está na hora de fazer tua mamografia, está na idade-alvo e ainda não fez, que fique então como um lembrete. Meninas, Raquel, Maria, obrigada pela colaboração. O Liderança Rosa volta na semana que vem com uma nova líder, uma nova entrevistada para falar um pouquinho sobre o Outubro Rosa. Até mais! O Outubro Rosa está chegando e a Band preparou uma programação especial para você. Durante todo o mês, você acompanha o Liderança Rosa, um programa onde você vai conhecer a história de mulheres que são líderes e têm alguma relação com o câncer de mama, seja na superação da doença ou também no diagnóstico. Você acompanha durante todos os sábados. O encontro está marcado, não perca!